E se eu dissesse que o Brasil foi escolhido, muito antes de Cabral, lançar suas velas ao mar? Antes que a história começasse a ser escrita, uma promessa foi feita ao Brasil: ser a alma do Evangelho. Nos primórdios da era cristã, a Terra recebeu a mais sublime visita que poderia abençoar o seu solo. Jesus, o governador espiritual do planeta, encarnou entre os homens para plantar a árvore do Evangelho, uma semente de luz destinada a renovar o mundo. A Palestina, escolhida para ser o berço dessa revelação, carregava em suas terras as promessas antigas dos profetas. Era um solo onde se esperava o Messias, o Salvador prometido. No entanto, a expectativa humana estava moldada pelo orgulho e pela sede de poder. Não buscavam o reino de Deus, mas um reino terreno, de glória e dominação. Quando Jesus caminhou entre eles, trazendo em seus gestos a doçura da verdadeira fraternidade e, em suas palavras, o convite à humildade e ao amor, poucos reconheceram a majestade silenciosa daquele que vinha em nome do Pai. Seus ensinamentos, de perdoar 70 vezes 7, de amar os inimigos, de buscar o reino nos corações e não nas pedras dos templos, chocaram a estrutura de uma sociedade rígida, apegada a privilégios e vaidades. A luz encontrou resistência. O verbo vivo do Evangelho foi rejeitado, e a semente do amor, embora lançada com mãos divinas, caiu em muitos corações áridos e estéreis. A crucificação do Mestre não foi apenas a rejeição de um homem, mas a recusa de uma proposta de transformação íntima e coletiva. Mesmo assim, o Evangelho não morreria. Sob o olhar compassivo de Jesus, o plano maior prosseguia. Era preciso encontrar um novo solo, mais fértil, onde a árvore do amor pudesse florescer, sem as amarras do orgulho e da ambição. Assim, nos bastidores invisíveis da vida, novos desígnios começaram a ser traçados. A recusa da Palestina não foi um fim, mas um recomeço. O olhar de Jesus, repleto de paciência infinita, voltou-se para o futuro. Em meio à vastidão azul do planeta, uma nova esperança surgia silenciosa, aguardando o momento certo para florescer. Em assembleias espirituais, reunindo almas dedicadas ao progresso da humanidade, delineava-se um novo projeto: transplantar a árvore do Evangelho para um solo virgem, onde pudesse crescer longe das vaidades que haviam sufocado sua primeira sementeira. O local escolhido era o jovem continente que, banhado pelo sol e protegido pelas estrelas do Cruzeiro do Sul, pulsava com a pureza de terras ainda intocadas. Essa nova terra teria características singulares. Seria protegida das grandes calamidades naturais, terremotos, vulcões, maremotos, para que seu povo pudesse se dedicar à edificação moral e espiritual. Formar-se-ia de uma mistura de raças sofridas e humildes, aquelas que, pelo próprio fardo da dor, estariam mais propensas a compreender a grandeza do amor ensinado pelo Cristo. Nada era aleatório. Cada elemento, cada circunstância era cuidadosamente preparado pela espiritualidade superior. Não se tratava de privilégio, mas de missão. Uma missão grandiosa, a de irradiar para o mundo, no tempo certo, a luz do Evangelho vivido e sentido. Era necessário, contudo, mais do que uma terra. Era preciso abrir os caminhos materiais para que a semente do Evangelho ali chegasse. E para essa tarefa, um espírito de grande pureza já se preparava nos planos superiores, pronto a descer às lutas terrenas. Entre os espíritos que acompanhavam atentamente os desígnios do Mestre, destacou-se Relio, alma antiga e profundamente comprometida com a obra do Cristo. Movido pelo amor
e pela fidelidade incondicional, ofereceu-se para uma missão que exigiria coragem e renúncia. Encarnar na Terra e preparar os caminhos para a descoberta da nova pátria do Evangelho. Aceito o encargo. Relio reencarnaria como o infante Dom Henrique de Sagres, figura central na história das grandes navegações. Desde cedo, o infante demonstrou uma inteligência incomum e uma inquietude que não podia ser explicada apenas pelos estudos humanos. Havia nele a certeza íntima da existência de terras além-mar, como se lembranças distantes de suas origens espirituais sussurrassem ao seu coração. Movido por essa certeza, Dom Henrique dedicou sua vida à expansão marítima portuguesa. Fundou a Escola de Sagres, reunindo os melhores cartógrafos, astrônomos e navegadores de sua época. Era o início de uma revolução silenciosa, impulsionada não apenas por interesses econômicos, mas por inspirações superiores que guiavam seu espírito. Os mares, até então temidos como abismos de mistério e perigo, começaram a ser desbravados. Cada expedição, cada nova rota aberta, era um passo a mais na preparação do terreno para a futura descoberta do Brasil. Eliu cumpria sua missão com humildade e determinação, muitas vezes sem compreender plenamente em sua consciência humana a grandiosidade do plano que ajudava a realizar. Mas no íntimo, seu espírito sabia, a terra do cruzeiro aguardava. Enquanto isso, nos planos invisíveis, a espiritualidade superior prosseguia nos preparativos. A nova etapa da missão estava prestes a começar, a chegada efetiva à Terra Prometida. Em março de 1500, sob a liderança de Pedro Álvares Cabral, uma frota portuguesa partiu em direção às Índias. No entanto, movidos por forças sutis e inspirações invisíveis, os ventos e as correntes desviaram as velas para oeste, afastando-os do caminho tradicional. A ação discreta dos mensageiros espirituais era constante. Durante as noites em alto mar, Cabral recebia impressões e sonhos estranhos, como se uma mão invisível o orientasse para terras desconhecidas. Sua alma, sensível e aberta, captava a intuição, sem compreender a totalidade do que se desdobrava. Após dias de navegação incerta, sinais da proximidade de terra começaram a surgir. Ramos verdes, perfumes doces, aves voando em direções distintas. No dia 22 de abril de 1500, os olhos da tripulação vislumbraram, enfim, a linha verdejante de um novo continente. Era a terra de Vera Cruz. A recepção foi marcada por uma atmosfera de paz. Os habitantes nativos, simples e puros, observaram a chegada dos estrangeiros com curiosidade e serenidade. Na dimensão espiritual, celebrações ecoavam. Os emissários de Jesus sabiam que o solo onde a árvore do Evangelho fora transplantada havia, enfim, sido alcançado. Foi então que, em uma das grandes assembleias do alto, Jesus dirigiu-se a Ismael, espírito de pureza e devotamento inigualáveis, confiando-lhe a missão de ser o zelador espiritual do Brasil. Ismael aceitou a tarefa com humildade e prontidão, ciente das dificuldades e desafios que surgiriam ao longo dos séculos. A terra de Vera Cruz, abençoada pela oração silenciosa do Cristo e pelas lágrimas de alegria dos mensageiros invisíveis, inaugurava uma nova etapa na história espiritual da humanidade. O coração do mundo havia sido tocado e o Evangelho encontrava ali um novo lar para florescer. A terra de Vera Cruz, recém-descoberta e consagrada espiritualmente, logo se tornaria palco
de um processo profundo e doloroso, a formação de um povo destinado a vivenciar, pela experiência, as lições do Evangelho. Desde os primeiros contatos, o Brasil abrigou a mistura de três grandes grupos humanos. O branco europeu, muitas vezes banido ou oprimido em sua terra natal, trazia no íntimo a inquietação pela justiça e o desejo de novas oportunidades. O negro africano, arrancado à força de sua pátria, carregava em sua alma as marcas do sofrimento e da resignação. O índio nativo, com sua simplicidade e ligação profunda à natureza, simbolizava a pureza e a liberdade espiritual. Esses três povos, cada qual com sua herança de dor, teceram a alma brasileira. Da dor, aprenderiam a compaixão. Da injustiça, extrairiam o valor da fraternidade. E da pureza, manteriam acesa a chama da esperança. Não foi um processo fácil. A história registraria, ainda, a amarga página da escravidão, da opressão e do extermínio. Contudo, sob a perspectiva espiritual, cada lágrima, cada dor, cada injustiça, era também uma lição viva na grande escola da evolução. O Brasil foi sendo moldado, não pela glória das conquistas materiais, mas pela grandeza invisível do sofrimento redentor. A diversidade racial, muitas vezes vista como obstáculo, era, na verdade, a grande força silenciosa que preparava o povo para a missão de irradiar a mensagem do amor e da caridade. Enquanto os séculos se desenrolavam, a árvore do Evangelho, plantada por Jesus, crescia lentamente, regada pelo suor, pelas lágrimas e pelos sonhos daqueles que, mesmo inconscientemente, cumpriam o destino traçado pelas estrelas da cruz. O solo estava preparado. Restava agora fazer florescer a promessa. Apesar do solo abençoado e da formação de um povo sensível às dores e alegrias da vida, a missão do Brasil, como pátria do Evangelho, ainda permanece, em grande parte, como uma promessa não realizada. Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, nos recorda que a missão espiritual do Brasil não se cumpriria automaticamente com o simples desenrolar dos acontecimentos históricos. A semente do Evangelho, embora plantada e regada pelo esforço de muitos, necessita ainda desabrochar em flores de fraternidade real e consciente. O país carrega, em sua configuração geográfica e em sua formação social, todas as condições para irradiar a luz da solidariedade, da paz e da espiritualidade. Contudo, os vícios antigos, o egoísmo, a intolerância, a violência velada, ainda persistem como ervas daninhas em meio ao jardim prometido. A missão do Brasil não é apenas receber o Evangelho, mas vivê-lo plenamente. Isso exige de cada indivíduo a reforma íntima e a construção diária de uma sociedade baseada na compaixão, na justiça e no perdão. O tempo é agora. As dores coletivas, os desafios sociais e os apelos de renovação espiritual que emergem em tantas frentes são sinais claros de que a espiritualidade maior aguarda a resposta dos corações brasileiros. A história espiritual do Brasil ainda está sendo escrita, e o roteiro final depende das escolhas conscientes de cada um de seus filhos. A missão do Brasil é grandiosa, mas não está adormecida nas páginas da história. Ela pulsa viva nos corações que se abrem ao chamado do Cristo. Cada gesto de solidariedade, cada ato de perdão, cada esforço anônimo em favor do bem comum é uma centelha que alimenta a árvore do Evangelho. Não são os grandes feitos que construirão a pátria do Evangelho,
mas as pequenas atitudes cotidianas, silenciosas e sinceras. O espírito de Ismael, zelador incansável do Brasil, continua a trabalhar nas esferas invisíveis, inspirando os que desejam servir. Ele guia educadores que semeiam valores, médicos que salvam com compaixão, líderes que governam com justiça, famílias que educam com amor. Cada consciência desperta é um tijolo na edificação da nova era. Não há imposição, há convite. Não há privilégio, há responsabilidade. O Brasil não será a pátria do Evangelho por decreto divino, mas pela vivência diária da caridade, da fraternidade, da fé ativa. E cada brasileiro, ao abrir seu coração ao Evangelho vivido, torna-se parte dessa construção sagrada. O mundo, cansado de guerras e divisões, observa em silêncio. Daqui, do coração do mundo, poderá jorrar a luz renovadora de uma nova humanidade. Mas para isso, é preciso mais do que acreditar, é preciso agir. A escolha está diante de cada um de nós.